E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar que o Cristiano está demorando para voltar e vamos bater um papo rápido que vocês me pediram aí sobre redes sociais. Selva corporativa, como se comportar nas redes sociais, o que pode e o que não pode, como se deve se comportar, o que eu acho. É, eu, eu não sabia muito bem o que responder, e aí por acaso eu estava conversando com uma amiga minha que é gestora de RH, e eu mencionei isso para ela. Eu falei, eu tô me pedindo dicas aí do que fazer. O que você acha? Ela também achou minha pergunta meio esquisita, mas eu falei, trabalhar com conceito é meio difícil, vamos trabalhar com história. Me fala aí uns dois casos de gente que se ferrou bonito, de gente que se deu muito mal, e aí a gente faz uma resenha, a gente conversa, você me dá a sua perspectiva, eu te dou a minha. E aí ela falou, ela me mencionou dois casos. Um cara que era gerente no meio da pandemia, ele foi lá e pegou Covid. Aí, quando ele pegou o Covid, antes dele sarar e antes dele passar as 2 semanas, ele foi lá e chamou todo mundo da equipe para comer na casa dele, porque estava todo mundo trabalhando de home office e a equipe morava perto da casa dele. Aí foi um monte de gente lá e ficou doente. Porra, isso já é um absurdo. Você deixar um negócio desse acontecer já é um absurdo. Mas como se não bastasse, o cara foi lá e colocou no Instagram as pessoas da equipe dele na casa dele. O Instagram é pessoal dele? É claro que é. Mas aí, o que a empresa faz? Se a empresa não gosta do cidadão, ela vai pegar isso e já vai usar de argumento para mandar o cara embora e conseguir exatamente o que ela quer. Mas não era o caso, a empresa gostava muito do cidadão. A empresa quer mandar embora? Não. Então ela finge que não viu? Até finge. E digo mais, muitos gestores de RH e muitas empresas percebem você fazendo merda na rede social, mas não falam nada, porque o cara não quer falar assim, eu fico olhando seu Instagram, eu fico vendo seu Facebook. O cara não quer fazer isso. Ah, mas o que acontece? O cara tem um desafeto. E aí esse desafeto vai lá e manda para RH da empresa o seguinte: isso daqui pode? E aí manda foto do perfil do Instagram com todo mundo na casa dele durante o período de Covid e com todo mundo do departamento afastado depois porque pegou o Covid do cara. Não, não pode. O que aconteceu? O gerente foi mandado embora. Era isso que a empresa queria que acontecesse? Não. Mas para pra pensar. Lembra de um vídeo que eu fiz aqui sobre entrevista no RH? E lembra que eu falei que você não só tem que mostrar quem você é, que você é bom, que você tem qualificação, que você é isso, que você é aquilo, mas você também tem que deixar o entrevistador tranquilo de que ele não vai passar vergonha quando ele te apresentar no departamento, que não só você vai ter capacitação técnica, mas que você vai saber se portar, você vai saber falar, você vai saber ser profissional, você vai garantir a paz no ambiente, e você não vai fazer o cara que te indicou passar vergonha. Na empresa é a mesma coisa. Você vai ter que proteger a empresa dos danos de imagem que o seu comportamento nas redes sociais pode causar. Então, se a empresa ela tiver que escolher entre a imagem dela e você, ela vai escolher a imagem dela, porque com imagem danificada não tem emprego para você. O negócio é nesse nível. Desculpa se de vez em quando eu dou umas brisadas que é difícil jogar e falar ao mesmo tempo. Qual foi o segundo caso? O segundo caso foi um vendedor que estava numa cidade em que ele tinha que vender mesmo, só que ele ficou doente e pegou atestado. Aí ele ficou uma semana afastado, quer dizer, no terceiro dia de afastamento de atestado dele, aparece um monte de foto na praia no Instagram e ele falando que a vida tem que ser curtida, isso numa quarta-feira. A empresa ficou olhando o Instagram do cara pra ver o que ele tá fazendo? Não. Se visse a foto do Instagram nele, eu perguntei pra minha amiga, eu falei assim, você entraria em contato com ele? Ele falou, não, porque não entraria em contato com ele, porque não é o papel da empresa ficar vigiando a rede social do funcionário. Eu falei, muito bem. Mas o cara tem um desafeto e aí ele fala, então, a gente aqui se matando na equipe para bater a meta, para dar resultado, isso daqui pode? Não, não pode. O que aconteceu com o vendedor? Foi mandado embora. A empresa queria mandar o vendedor embora? Não, estava entre os melhores. Mas ela pode manter um cara desse no quadro? E por que não pode?
É o seguinte, você andando a 120 por hora na estrada, não tem garantia nenhuma de que você... assim, o fato de você andar acima do limite de velocidade não é garantia de que você vai ser multado. E aí aqui tem uma coisa muito merda, né? Que é você separado pelo policial e dar uma grana pro cara e ir embora ileso. Então, se você é rico, você é imune a multas. E aí você nunca vai perder a carteira. Esse exemplo foi muito bosta porque eu tava jogando e eu fiz umas associações merda. Mas o ponto é, se você não manda esse gerente, se você não manda esse vendedor embora, depois você coloca ordem como na casa. Você criou um precedente que você nunca consegue mais o respeito de ninguém, nunca mais consegue manter a ordem e nunca consegue mais mandar ninguém embora. Porque aí quando você não manda o primeiro embora e manda o segundo embora, você arrumou outro problema de imagem que é muito pior do que o primeiro. Que é a parcialidade. Olha que bosta é isso. Então a empresa, ela preocupada com a imagem dela, 2 vezes vai te mandar embora. Ela está preocupada com a imagem de que o cara lá no churrasco, ele pode causar para a imagem da empresa e o impacto que isso pode ter na imagem da empresa de não tomar medidas cabíveis quando ela é chamada a tomar medidas cabíveis. Então fica muito difícil de proteger nesse caso. No mais, eu tenho um outro aluno, advogado, que trabalha no escritório de advogados, e antes da eleição ele estava assim, eu trabalho num escritório grande que tem 2 sócios, um petista roxo e um bolsonarista roxo. Você não imagina a dificuldade que é trabalhar lá, porque ele trabalha sob constante pressão, porque ele tem 2 chefes, 2 sócios, e ele não pode desagradar os 2, e os 2 são, além de advogados muito bem sucedidos no mercado e muito poderosos no micro-universo deles, eles também têm um ego frágil, né? E eles querem se sobressair um ao outro no que tange a política e ficam tentando fazer comício dentro do escritório. E o pessoal lá fica extremamente oprimido. Esse cara pode postar alguma coisa nas redes sociais dele sobre política? Não. Esse cara pode pensar sobre política? Não. E isso é exaustivo. E isso é aprisionador. Por quê? Porque ele vai ser avaliado e ele vai ser irracionalmente punido por coisas que ele não deveria ser. E aí você fala, mas a empresa ela pode fazer isso? Ou seja, os 2 sócios, né? Os sócios eles podem fazer isso? É claro que não pode, mas como que você vai provar que ele fez isso? Então você posta alguma coisa a favor do candidato que ele odeia. No dia seguinte ele te manda embora. Como que você prova que ele te mandou embora porque você falou bem do candidato que ele odeia? Você não prova isso, você não tem como controlar. Aí você fala, Fausto, mas aí a empresa tá sendo injusta. Aprenda, a vida é injusta. Eu perdi 2 bolinhas, a vida é injusta, cara. E assim, aqui a gente não tá lutando para transformar o mundo num posto de justiça. A gente tá lutando para se adaptar a esse mundo e a sobreviver a ele. Então você não vai dar brecha para pessoas que podem usar desculpas ridículas para te mandar embora pelo motivo que elas querem. Você não vai dar provas, pelo menos, para isso, porque a pessoa que vê o post de você falando de determinado candidato vai se sentir pessoalmente desafiada, pessoalmente traída, e ela pode tomar atitudes cabíveis contra você. Ou seja, a loucura do outro, ela não precisa fazer sentido, ela só precisa ser conhecida. Fausto, não entendi o que você falou. O cara me mandar embora porque eu votei em não sei quem é uma loucura, é uma insanidade, é uma burrice, é uma estupidez, mas você não vai conseguir mudar isso. Você pode se defender disso. Então o que você faz? Você não provoca. É por isso que hoje eu faço questão de ser essa figura estúpida que eu sou no Facebook, que posta um monte de meme, que posta um monte de piada sem graça, o tiozão do pavê, o cara que não tem noção de risco que corre quando fala sobre opiniões políticas. Por quê? Porque durante muito tempo eu já fui completamente prisioneiro, igual esse meu aluno aí no escritório, sem poder ter opinião pública nenhuma. Então agora eu tenho demais porque eu sou essa mola comprimida durante muito tempo no Japão. Então, assim, a partir do momento que você sente que existe o risco de impacto no seu profissional a partir do seu lado pessoal, você vai ser extremamente reservado, extremamente cauteloso, extremamente cuidadoso na sua vida pessoal.
Agora sim, pô, mas o Facebook é meu. Sim, o Facebook é seu. Só que o Facebook ele é um palco que te permite ir na rua e gritar para um monte de gente. Aquilo que você grita na rua para um monte de gente não é seu, aquilo é público. O que você manda em segredo, em particular, fazendo fofoca com uma amiga sua, isso é âmbito privado. Postou na timeline é âmbito público, qualquer um pode copiar, colar e usar isso contra você e arruinar a sua vida. Então você não pode reclamar depois que a empresa usou minhas informações pessoais para me mandar embora só porque ela me fotografou no churrasco numa semana que eu estava afastada para atestado. Você postou publicamente essa informação, tem nada de âmbito privado, mas e você tem que responder por isso. Então o que acontece? A rede social ela é uma extensão da sua voz e o que te manda embora não é a rede social. O que te manda embora é a sua voz, que foi estendida pela rede social. Então você falou aquilo. Se você replicou um meme e o meme tem um determinado pensamento, você replicou aquele pensamento publicamente. Você disse uma frase que não é sua, mas foi pública, validada por você, e você se torna accountable, responsável por ela, e vai ter que lidar com as consequências disso. Isso me leva à apresentação de um valor, porque eu sei que vocês me perguntaram outra coisa. Como fazer as pessoas gostarem de mim no ambiente de trabalho sem deixar elas montarem em cima de mim por ser bonzinho demais? Resposta: tenha valores. Não tente agradar, tenha valores. E a gente pode falar sobre esses valores, e o primeiro deles é a integridade. Integridade é você sempre falar sobre alguém como se essa pessoa estivesse presente escutando o que você está falando. Integridade é você falar em ambiente profissional, no corredor mais deserto, no canto da cafeteria mais isolado, como se você estivesse falando no town hall com microfone para 300 pessoas, para cada alma dentro do escritório. Isso é integridade, é você falar somente aquilo que você consegue sustentar na frente de absolutamente todo mundo da empresa. Quando você tem esse tipo de comportamento, sem puxar o saco de ninguém, magneticamente você já começa a atrair e agradar as pessoas pelo seu valor e integridade, não porque você é bonzinho e faz o que todo mundo quer. Reflitam sobre isso. Eu vou ver se é o Cristiano que está me chamando. Por hora é isso, e um grande abraço.